Então, boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina de linguagem simples. Meu nome é Josiane Correia, eu sou advogada, auditora do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde coordeno o programa de linguagem simples e inovação jurídica. Também acompanho as redes de linguagem simples, Conexão Inovação Pública Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, InovaGov e InovaGov SC. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e grisalhos, estou com uma blusa creme, atrás de mim tem uma parede branca. Então, agora eu passo a palavra para Patrícia se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Patrícia Redel, eu sou jornalista, sou servidora da Câmara dos Deputados já há mais de 20 anos e coordenei, 3 anos atrás, a reformulação do portal da Câmara já com o olhar da linguagem simples, né, que ainda de uma forma incipiente, que nós estamos trabalhando nisso para aperfeiçoar cada vez mais. Eu também integro a Rede de Linguagem Simples e sou sócia fundadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública. E recentemente ajudei o deputado que está relatando o projeto de lei da política de linguagem simples, por intermédio da Associação de Comunicação Pública, ajudei o deputado a redigir o texto desse projeto de lei. Queria começar com uma pergunta agora, a nossa apresentação propriamente dita, para que vocês reflitam e coloquem aí no chat qual a maior distância entre duas pessoas. Coloquem aí no chat, por gentileza. E aí, pessoal? Atenção, a falha de comunicação. Eu estou lendo aqui as respostas que o pessoal está colocando. Impossibilidade de comunicação. Sim. É isso, pessoal. Falta de empatia. O mal entendido. O mal entendido na comunicação gera frustração, tristeza, raiva, cansaço, perda de tempo e acaba distanciando as pessoas. Então, qual é a necessidade de comunicação? Por que o setor público precisa comunicar? Não, as pessoas precisam dos serviços e dos produtos prestados pelo setor público. A sociedade precisa. Como que eu faço a minha identidade? Como que eu matriculo meus filhos na escola? Como eu pago o imposto da minha casa? Como eu preparo para um exame médico? Né? Hoje, por exemplo, de manhã, minha mãe foi fazer uma endoscopia. Eram 2 páginas repletas de informações escritas numa linguagem que ela não conseguia entender. E ela não entendeu que ela tinha que... várias informações sobre medicações, alguns comportamentos que ela tinha que fazer, o que ela não podia comer, ela não entendeu perfeitamente, completamente. Né? Eu, então, ajudei a esclarecer. Mas é muita informação. Né? Como que solicito o auxílio emergencial? Enfim, para prestar o serviço público, o setor, os órgãos públicos, as entidades, nós servidores públicos, né, quem atua no serviço público, tem que garantir que essa comunicação chegue, que não haja esse mal-entendido com a população. E quem é a população? Quem é que recebe esse serviço público? Né? Nós vivemos num país que, segundo dados do indicador de alfabetismo funcional do Instituto, um indicador feito pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, da população de 15% a 64%, 12% da população apenas é proficiente, ou seja, consegue compreender textos complexos, ter uma interpretação adequada, realizar inferências, conseguir agir a partir de um texto complexo.
E, além disso, nessa mesma pesquisa, 30% são considerados analfabetos funcionais, né, que tem o nível de alfabetização analfabeto, não consegue ler, não consegue escrever, não tem toda essa limitação, essa dificuldade, melhor dizendo, ou tem um conhecimento rudimentar, então não vai conseguir compreender textos complexos, né? Então, 12% não entende, compreende, na verdade, textos complexos, e 30% da população tem dificuldade de entender textos simples, que também é um dado do Todos pela Educação. E como incluir todas as pessoas? Na comunicação pública, é possível incluir todas as pessoas? Hein, Patrícia, o que tu acha? Existe, eu diria assim, uma utopia de incluir todas as pessoas em uma mesma peça, em um mesmo documento. E existe uma teoria, um exemplo que eu gosto sempre de citar, que tem a ver com o design da informação, que é o design propriamente dito de objetos. Eu gosto do exemplo do carro. Quando uma pessoa desenha um carro que vai ser vendido, a ergonomia desse carro não vai ser tão boa para uma pessoa que meça 1,5 m de altura e para uma pessoa que meça 1,90 m. Então, as distâncias, a altura do volante, o tamanho do banco, a largura, são projetados para uma pessoa média, digamos aí 1,70 m. Ela não vai atender igualmente bem os extremos. E o mesmo acontece com a informação. Em uma peça única, em um texto único, nós não vamos atender com a excelência, com a eficiência necessária, uma pessoa que está lá naquele extremo que a Josi falou, né, que não entende texto simples, e um advogado, por exemplo. Se ficar excelente para um, não vai estar muito bom para o outro. Então, a gente tem que ter isso em mente para saber que não vamos incluir todas as pessoas em todos os momentos. Por isso que, na linguagem simples, a gente trabalha muito com o público-alvo, o público que nós temos interesse em atingir e escrever aquele texto para um público específico. Mais à frente nós vamos falar disso, de uma persona, da construção de uma persona para nos ajudar. Então, incluir todas as pessoas parte de um planejamento de comunicação, para ter peças de comunicação específicas, veículos específicos para públicos específicos. E não termos a ilusão de que vamos fazer um texto em linguagem simples e que esse texto vai incluir todas as pessoas. Não é esse o objetivo. É óbvio que quanto mais simples estiver o texto, mais pessoas serão incluídas, é evidente. Você está sem áudio, Josi. E esse é o nosso objetivo. O ideal seria que todas as pessoas tivessem a educação e a formação e desenvolvessem essa proficiência, que é uma habilidade que se desenvolve para conseguir compreender os textos complexos. E nessa ideia de compreensão, a gente tem que pensar no que é acessável e acessível, né? Porque as informações públicas que vão ser apresentadas em meio físico, mas muito em meio digital, principalmente no mundo de hoje que a gente está vivendo, em sites, chatbots, né, que são até expressões em inglês, né, mas que são sítios, né, seria a tradução, mas enfim, depois a Patrícia também vai falar sobre isso. Mas o acessável nem sempre é acessível, porque às vezes as informações são colocadas à disposição das pessoas, mas elas são organizadas, escritas, redigidas, de tal forma que a pessoa não consegue entender, e acaba ocorrendo como uma pessoa deficiente que não consegue acessar. Então, é um exemplo até que a Heloísa Fischer cita no seu curso, que a pessoa que entrar num órgão público e não conseguir acessar porque não tem uma rampa, é uma coisa que ninguém pode admitir, né? Também não se pode admitir que uma pessoa entre no site e tenha um texto incompreensível ou tão complexo
tão complexo que dificulte a leitura, a compreensão, inclusive de pessoas de alta escolaridade, que é isso que a gente vivencia no dia a dia. Então, acessável nem sempre é acessível. Então, o que é a linguagem simples? A linguagem simples é um modo, uma abordagem, uma forma de acabar com esse mal-entendido, de resolver, de ligar os dois pontos. É uma causa social e uma técnica de comunicação, né? Essa causa social, e como diz a Heloísa Fischer, que é uma jornalista referência nessa matéria, essa causa social surgiu no movimento Plain Language, né, de língua inglesa, e que tem também em outras, mais de 30 países hoje em dia, que começou nos Estados Unidos nos anos 40 do século passado e no Reino Unido nos anos 70. Hoje, nós temos um movimento aqui no Brasil, que é a linguagem simples, nos países de língua espanhola, né, a língua claro, e em mais de 30 idiomas. E é uma técnica de comunicação para tornar os textos mais acessíveis e fáceis de ler e entender. Né? Eu adoro uma frase também da Elisa que ela diz: eu demoro escrevendo para você ler rápido. Então, aqui nós temos a nossa rede de linguagem simples Brasil, né, que depois nós vamos encaminhar os dados aí para quem tiver interesse em se inscrever e participar desse movimento aqui no Brasil. Então, a linguagem simples, quando que um texto está em linguagem simples? Quando ele é escrito de tal forma e apresentado de tal forma que a pessoa que está lendo encontra rapidamente o que procura, entende imediatamente o conteúdo que encontra e usa facilmente a informação dentro do contexto. Eu queria trazer um exemplo disso, Josi. Fale. Para ficar mais claro o que é isso em termos práticos, né? Eu trabalho, como eu falei, na Câmara dos Deputados, e nós temos lá a página que traz os resultados das votações. Então, vamos supor que uma pessoa queira saber o resultado de uma votação específica que aconteceu ontem, de um tema de interesse dela. Então, o primeiro desafio é ela encontrar essa informação, onde está, chegar até ela. O segundo é encontrar o conteúdo no sentido de o que é que está escrito lá, os termos, efetivamente. Então, você vai encontrar lá que a deputada Josiane votou sim, que a deputada Patrícia votou não. Então, você entende isso? Deputada Josiane votou sim? Entendo, ok. Mas aí vem o terceiro ponto, que é o nosso desafio hoje, né? Eu estou falando do nosso caso específico, mas que vocês vão provavelmente fazer um paralelo com situações que vocês vivem no trabalho de vocês. É a pessoa entender o contexto, saber usar a informação. Porque ela chegou nessa página, porque ela quer saber não exatamente se Josiane votou sim ou não, mas qual é a opinião da Josiane. E o que acontece? No nosso caso, por exemplo, votar sim não significa que a pessoa é a favor da proposta. Esse sim no processo legislativo pode significar várias coisas. Pode significar que ela votou a favor de uma emenda que tira um artigo da proposta, ou que ela votou a favor de um texto que substitui o texto original da proposta. Esse contexto é muito importante para quem quer saber o resultado de uma votação. Então, a linguagem está simples quando a pessoa encontra a informação, entende os termos que estão escritos lá e consegue usar a informação. No nosso caso, esse que eu estou explicando, o terceiro item ainda não está bom. A pessoa ainda não consegue usar essa informação só com o que está na tela. Ela tem que cruzar uma série de outras informações para entender o que significa o voto do deputado. Essas são as inferências que são de natureza complexa, que está lá no teste do INAF. Né? E ela depende, então, de outro tipo de recurso que ela não tem. Então, é muito importante para quem escreve no poder público pensar nessa pessoa. Entender a comunicação pública é um direito, né? Sempre vocês têm que refletir. Sim,
está lá na Declaração dos Direitos Humanos e está na nossa Constituição, que garante o acesso à informação e um acesso fácil para todas as pessoas. Além disso, diversas leis, usando linguagem compreensível, linguagem clara, linguagem simples, trazem esse direito para as pessoas de entenderem o que o poder público está dizendo. Então, nós temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei dos Direitos do Usuário de Serviço Público, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Governo Digital, entre outras normas que estabelecem esse direito. Também, só para fazendo um parêntese, para deixar claro, essas leis que a Josi citou são leis que falam da necessidade de dar a informação de forma compreensível ou clara, né? Mas não dizem especificamente da linguagem simples como uma técnica. E quando as leis não dizem isso, na realidade, falar que o texto tem que estar compreensível, isso é muito subjetivo. Por isso que existem técnicas, porque pode estar compreensível para uma pessoa, mas não estar para outra. Daí a necessidade, a Josi vai explicar agora aí, de um projeto que está tramitando, né, que explica o que é a linguagem simples, efetivamente. Obrigada, Patrícia. Não, só ia complementar que essa reflexão que você fez até numa outra entrevista que você deu lá na Assembleia de Sergipe, aquilo que realmente não diz o passo a passo, não diz o como. E o que a linguagem faz é a terceiro ponto, que é como usar, né? Como usar a informação e como fazer a linguagem simples. Porque a linguagem simples é um processo que envolve escrita, então tem que envolver as pessoas que redigem. E a escrita é algo muito pessoal, é algo que mexe na nossa construção como um indivíduo. Então, a gente tem que, para aprender um novo modo de redigir, a gente tem que abandonar ou modificar, desaprender o modo antigo, né? Então, nós temos universidades, toda a formação do Estado, a forma de seleção dos servidores públicos é feita por títulos. A formação acadêmica é feita para você escrever de determinado modo, que tem textos rebuscados, com muitas termos técnicos, que depois a Patrícia vai trabalhar com todas essas situações, que dificultam, que tornam o texto mais complexo e, então, acessível para nichos, né, para as pessoas que foram iniciadas naquela linguagem. Mas, às vezes, é tão complexo, é tão exagerado, que nem quem está lá nesse nicho consegue entender, que é o chamado de burocratês, juridiquês, controlês e assim por diante. Como a Patrícia falou, essa Política Nacional de Linguagem Simples, ela traz o passo a passo de como escrever, a técnica de como escrever para garantir essa compreensão. A lei pioneira no Brasil foi do município de São Paulo, que criou, então, o Programa Municipal de Linguagem Simples em 2019. E agora a gente já está a passos largos, graças à Rede de Linguagem Simples, à Associação Brasileira de Comunicação Pública, e várias organizações e pessoas nesse movimento para levar a linguagem simples para todos os setores, para o setor público. E aí eu passo a palavra para a Patrícia para falar sobre que tudo é uma questão de tempo e esforço. É só para deixar claro que quando a gente fala linguagem simples, a tendência das pessoas é sempre pensar naquele público de quem não tem escolaridade, de quem é analfabeto funcional, enfim, tem dificuldade em compreender os textos. Mas, na realidade, a linguagem simples é para todos.
Ela é amparada por estudos das áreas de ergonomia da informação e de psicolinguística, que vem estudando desde os anos 50 os fatores que afetam a decodificação de informações e que nos capacitam a entender expressões, palavras, orações e textos. As técnicas de linguagem simples, né, amparadas nesses estudos, ajudam a reduzir o tempo e a dificuldade de processamento de informações pelo cérebro. Então, a linguagem simples é para nós. Quando estamos lendo um texto, a gente não precisa voltar num parágrafo e reler. Quantas vezes a gente não tem que fazer isso? Reler um parágrafo que não entendeu bem, porque uma frase está muito longa, um termo que não está muito claro. Esse tempo de processamento da informação do cérebro, um monte de informações desnecessárias quando o que a gente está buscando está lá no meio, não encontrar facilmente uma informação dentro de um conjunto, porque até a diagramação, a usabilidade não está boa. O objetivo da linguagem simples é facilitar encontrar rapidamente a informação e processar e entender. E isso vale para qualquer pessoa. Então, qualquer texto, para qualquer público, ainda que seja um público ultra graduado, pode ser escrito com técnicas de linguagem simples. Não significa que ele vai ser simplório. É importante destacar isso. Josi, eu vou compartilhar, então, agora a minha tela, porque agora, gente, a gente vai passar para a parte técnica, ok? E é muito bom isso, né? Essa frase, não é simplório, não quer dizer que é incompleto. O texto, ele é mais completo. Dá trabalho escrever em linguagem simples, mas é um trabalho que dá satisfação. Só um instante, gente. Pronto, está todo mundo vendo? Está vendo aí, Josi? A minha tela? Vendo. Sim, estou ok, vendo. Então vamos lá, vamos à técnica. Pessoal, eu vou apresentar aqui 12 itens, são 12 técnicas, né, bem objetivas, bem claras, para escrever um texto em linguagem simples, ou então para reescrever um texto que já esteja pronto em linguagem simples. Então, eu fiz um desenho aqui, deve ter um pessoal aí do jornalismo, né, da comunicação também, que é o que a gente chama de técnica da pirâmide invertida, em que o mais importante vem primeiro e depois a gente vai afunilando. Eu representei esse funil aí. Os 3 primeiros itens que eu vou falar tratam da estrutura do texto como um todo. Daí a importância de, quando for escrever em linguagem simples ou reescrever, antes de qualquer coisa, ler o texto inteiro. Porque, para reestruturar o texto como um todo, é necessário ter conhecimento do conteúdo inteiro. Então, não ter aquela ansiedade de começar a mexer. Depois de reestruturado o texto, nós vamos para um universo um pouco menor, que é o universo da frase. Então, essas próximas técnicas aí vão tratar da estrutura das frases. E, por fim, a gente vai falar da escolha de palavras, tá? Então, nós vamos tratar da técnica indo do macro para o micro. Primeira técnica, gente. Falando ainda de texto, tá? Estrutura de texto. Organizar o texto para que as informações mais importantes apareçam primeiro. Opa, perdão. Retornando aqui. O primeiro parágrafo deve trazer o que importa sob o ponto de vista do público externo, do usuário externo. Não usar o chamado nariz de cera. O que é o nariz de cera? Em jornalismo. É um jargão jornalístico, que é um parágrafo introdutório para contextualizar a informação. A gente vê isso muito em revistas, né, em matérias mais longas, e a gente vê isso muito em sites públicos. Você ter ali um parágrafo que vai introduzir uma informação e que o principal está lá embaixo. Por que é importante falar isso? Que o primeiro parágrafo deve trazer o que importa sob o ponto de vista do público externo. Porque os órgãos têm a tendência de trazer o que importa sob o ponto de vista de quem está escrevendo. Então, é do ponto de vista do seu chefe, é do ponto de vista da sua organização. Eu vou trazer exemplos que vão deixar isso bem claro. Esses exemplos são reais, ok?
O primeiro, ele está aqui no portal da Câmara. Eu tirei do nosso portal. O programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados é uma experiência educacional inovadora que criou dentro do parlamento uma estrutura acadêmica de alto nível para estudar a própria instituição. Esse texto é para apresentar esse programa de pós-graduação da Câmara, tá? Eu já fiz um destaque em algumas palavras só para vocês guardarem isso para depois. Adjetivos como inovadora, de alto nível, que não vem ao caso aqui no caso da organização, mas vocês já vão perceber que isso também é problema. Você vê que é um primeiro parágrafo autoelogioso e que não explica exatamente o que o programa faz, né? Então, é um primeiro parágrafo que atende o interesse de quem escreveu, mas o interesse de quem lê, na nossa avaliação, é o programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados oferece especializações e mestrado com foco exclusivo no Poder Legislativo. Ok? Próximo exemplo. A mesma coisa, vamos apresentar aqui um programa. O Politeia é um projeto de ensino, pesquisa e formação política, conduzido pela Universidade de Brasília, em parceria com a Câmara dos Deputados. Na ótica de quem escreveu esse texto, é mais importante dizer quem faz do que o que é feito. Então, nós invertemos essa lógica. O Politeia é um projeto que permite a estudantes universitários participar da simulação de atividades legislativas. Depois a gente diz quem faz. Aqui, Patrícia, é só aquela observação, né? Há um problema dentro do serviço público que a gente tem que dizer quem foi o setor. A gente escreve para a gente, não escreve para o público. Né? Exatamente. Eu estou falando assim, eu agradeço todas as pessoas que estão participando, inclusive não servidores, mas a grande maioria que se inscreveu é servidor público ou servidora pública. Não tem que ficar mencionando o órgão X, aquela cadeia, né? Coordenadoria, da diretoria, do departamento, vá direto ao ponto também. E o mais importante é o assunto. Quem realiza o crédito pode ser colocado lá no final dessa pirâmide invertida, Claro. como uma informação secundária. E outra coisa que nesse texto aqui, realçar, Patrícia, é que não tem que dizer que o texto vai ficar super resumido. Tem horas... Não, alguém até comentou isso aqui no chat, né? Que não necessariamente é o que é menor que é melhor. Não necessariamente. É claro que o tamanho também influi, nós vamos falar disso mais na frente. Mas, nesse caso, ficou maior, mas a informação mais importante veio primeiro. Imaginem, gente, essa é uma informação importante, que é o seguinte: no caso de comunicação digital, de site, né, de portal, que é onde a maioria das comunicações ocorre, hoje em dia, né, mais do que no impresso, as pessoas estão vendo pelo celular, não estão vendo no desktop. Então, é muito mais importante a atenção a esse item, o mais importante vir primeiro e a pessoa não ter que rolar uma tela infinitamente. A gente tem a tendência a ver as coisas na tela grande do computador e achar que aquele conteúdo está sendo exibido em 2 colunas, em 3 colunas, do jeitinho que você diagramou no computador, mas não está. No nosso caso, por exemplo, da Câmara dos Deputados, 75% dos nossos acessos é por celular, e a gente vê em estatísticas, né, que a gente tem de outros órgãos, que isso se repete e vem aumentando cada vez mais. Às vezes o acesso que a pessoa tem à internet é só o plano do celular dela, ela não tem um computador. É importante ter isso em mente, tá? Só um dado, Patrícia. Segundo a PNAD contínua do IBGE, 99% das pessoas acessam a internet no seu domicílio pelo celular, sendo que 52%, então de 52% só pelo celular. Exatamente. Então, é importante ter em mente isso, de que a pessoa provavelmente está vendo a sua informação em uma coluna, o que você desenhou para ser informação adicional na lateral não está aparecendo necessariamente naquela posição, a não ser que o seu site seja responsivo, né, planejado para isso, mas
não só responsivo, mas planejado para isso, é diferente. Então, pensem que a informação mais importante a aparecer primeiro é cada vez mais fundamental que essa regra aí seja observada. Vamos lá para o próximo item. Organize a informação de forma esquemática quando possível, usando listas, tabelas e gráficos. A diagramação, a forma, ela é muito importante para a compreensão. Você ter títulos, intertítulos nos textos, ter listas, como eu falei, quando for possível apresentar números de forma, né, em tabela e gráfico, isso ajuda muito a visualização e a compreensão, porque as pessoas não leem textos na ordem que ele está escrito, não. Ela não lê a linha inteira e depois passa para a segunda linha e lê inteira, e depois para a terceira linha e lê inteira. Não é assim que as pessoas leem. Elas leem em vários formatos, né? Existem vários estudos de usabilidade que mostram isso. Elas escaneiam a tela com o olhar em busca desses destaques. Eu tenho certeza que vocês não leram ali primeiro, organiza a informação e depois na ordem, e depois o depois, e por fim as bolinhas. Esses elementos gráficos chamam a atenção e as pessoas pulam olhar para eles. Então, existem leituras em F, em E, em Z, são várias formas que as pessoas processam uma tela, uma informação, e é importante ter ciência disso. Então, vamos ver esse exemplo aqui. O principal objetivo da campanha Março Mulher é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, bem como debater e conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero, além de destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras. Depois, a campanha Março Mulher tem 3 objetivos, A, B e C. Pronto, simples e direto. Aqui eu já também destaquei alguns probleminhas como o principal objetivo. Se são 3 objetivos que eu estou listando, são 3, não é o principal. E outros termos que as pessoas usam como vício de linguagem, bem como, além de, tentar simplificar isso, né? Próximo item. Escreva apenas uma ideia por parágrafo. Isso também faz parte da facilitação visual. A organização de ideias em parágrafos e o espaço em branco entre eles facilitam processar a informação. O espaço em branco é importante. É importante você ter esse esquema em blocos, porque facilita a pessoa encontrar o que ela quer e fazer esse escaneamento do texto. Deixando bem claro que escrever uma ideia por parágrafo é dividir o texto por ideias e não por frases, porque às vezes as pessoas têm a tentação de fazer uma frase por parágrafo para ter mais espaço em branco. E não é isso. A intenção é dividir blocos de ideias. Então, é óbvio que um parágrafo pode ter mais de uma frase. Ok? Então, essas 3 dicas que eu falei até o momento tratam da estrutura geral do texto. Então, a gente começa a transpor um texto convencional para a linguagem simples, primeiro organizando essa estrutura geral dele. Depois que essa estrutura de texto foi feita, a gente vai partir para as frases. Então, próxima dica, dica 4, já vou falar de frase. Escreva as informações necessárias com o mínimo de palavras. O que significa isso? Primeiro, isso aqui tem 2 informações importantes. O primeiro é informações necessárias. Pensar, quando você está escrevendo ou reescrevendo um texto, o que é daquilo que é realmente necessário. Porque muita coisa não é necessária. E eu já vou dar aqui uma dica para quem vai participar da oficina, para quem se inscreveu, a oficina prática, vocês vão ver quantas informações ali são desnecessárias. Então, não basta simplesmente pegar um texto e traduzir tudo para a linguagem simples. É jogar fora, é saber editar, falar, não, isso aqui não interessa para o meu público. E deletar mesmo. Então, o primeiro ponto é esse, identificar qual informação é necessária. E o segundo ponto é traduzir essa informação com o mínimo de palavras, cortar palavras desnecessárias, evitar redundâncias, adjetivos, como nós mostramos lá naquele primeiro exemplo,
locuções, outras palavras desnecessárias como bem como, que nós também mostramos no outro exemplo, e uma boa referência é o máximo de 25 palavras por frase, para ficar fácil de ler, né, num ritmo bom em que a pessoa não precise ficar relendo e retomando a frase, que ela entenda o sentido da frase do início ao fim. Esse máximo de 25 palavras, nós estamos contando tudo, tá? Artigos e preposições. Exemplo 1. Vamos lá, antes. Mantenedor de reconhecido patrimônio da história legislativa do país, o arquivo da Câmara dos Deputados é formado por documentos produzidos e recebidos desde a criação do Parlamento Brasileiro em 1823. Depois, o arquivo da Câmara dos Deputados mantém documentos produzidos e recebidos desde a criação do Parlamento Brasileiro em 1823. Primeira observação, eu preciso dizer para o meu público externo, ele quer saber que o arquivo é mantenedor de reconhecido patrimônio da história legislativa do país? Me parece uma informação desnecessária. E aqui eu também destaquei outro assunto aqui, é formado por, ordem inversa, porque nós vamos tratar disso depois para vocês também já terem esse lembrete. Olha esse exemplo. Exemplo real. Gente, tudo aqui é exemplo real. Quando acabar essa oficina, eu vou ser demitida, tá? Vamos lá. Vocês nunca viram isso. Tá no YouTube, mas vocês nunca viram isso. Próximo exemplo. Olha o tamanho dessa frase. O objetivo. Isso aqui, só para contextualizar para vocês, essa frase, ela está explicando o objetivo de um encontro que vai acontecer, tá bem? O objetivo é produzir uma agenda conjunta com a realização de reuniões, debates e treinamentos, inclusive com o estabelecimento de parcerias e convênios com órgãos e entidades que promovam a proteção de meninas e mulheres, como Defensoria Pública da União, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mulher, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Associação dos Magistrados Brasileiros e ONU Mulheres, entre outras. Então, eu vou tratar aqui de ponto a ponto. Primeiro ponto, produzir uma agenda conjunta, nós já trocamos por criar. O objetivo é criar uma agenda conjunta. Com a realização de reuniões, já virou é uma agenda de reuniões, debates e treinamentos, inclusive com o estabelecimento de parcerias e convênios. É uma reunião, é uma agenda conjunta de reuniões, debates e treinamentos com a participação de outras organizações. Eu não preciso falar que são parcerias e convênios. Eu estou dizendo que eles vão participar dessa agenda. Com órgãos e entidades. Órgãos e entidades podem ser juridicamente diferentes, mas para esse contexto eu não preciso fazer essa diferenciação jurídica. Eu falei outras organizações, para resumir. É a mesma coisa de parcerias e convênios. Existe uma diferença jurídica, mas do ponto de vista da comunicação, como não é aqui um texto jurídico, com validade jurídica, eu não preciso falar que são parcerias e convênios, eu estou falando que eles estão participando. O mesmo para meninas e mulheres. Nesse caso, nós avaliamos que a gente não precisa separar meninas de mulheres. Então, todas essas redundâncias ou palavras que nós achamos desnecessárias, a gente cortou. E outra coisa aqui que eu frisei, o como junto com entre outras. Quando eu falo como, eu já estou deixando claro que eu estou exemplificando. Como A, B e C são alguns de um universo maior. Então, eu não preciso dizer como e entre outras ao final, é uma redundância. Outra questão que nós vamos tratar mais à frente, mas que eu já falo aqui, é o seguinte. Conselho Nacional de Justiça, entre parênteses, CNJ. Se eu não vou citar mais à frente o Conselho Nacional de Justiça, eu não preciso colocar a sigla aqui. O objetivo da sigla é eu poder repetir aquele termo no futuro, sem precisar usar o termo como um todo. Tem um outro objetivo que eu vou falar mais à frente, não vou explicar agora, mas nesse caso seria isso. Então, nós tiramos. Então, vou ler o texto aqui como ficou depois. O objetivo é criar uma agenda conjunta de reuniões, debates e treinamentos com a participação de outras organizações de proteção a mulheres, como a B e C. Ok? Próximo item. Escreva as frases na voz ativa.
Já tinha grifado um exemplo ruim anterior, não é? Esse é simples, né? Não preciso de grandes exemplos. Antes, os requerimentos essenciais para a realização da conferência foram entregues pela coordenadora. Passar para a voz ativa, a coordenadora entregou os documentos para realizar a conferência. Antes, a gestão do programa é realizada pelo Estado. Depois, o Estado gerencia o programa. Colocar na voz ativa, gente, facilita muito o processamento da informação, aquilo que a gente estava falando, a rapidez de compreender aquilo pelo cérebro, o tempo gasto para entender aquilo. Uma frase isoladamente, vocês podem achar, mas a gestão do programa é realizada pelo Estado, está simples. Sim, mas quando você coloca isso num contexto de várias frases na voz passiva, fica mais difícil de ler, mais demorado de entender. E aqui eu coloquei já também 2 itens, realização e gestão, porque nós vamos falar mais à frente disso aqui, que é a substantivação de verbos, tá bem? Próximo item tem a mesma relação da dificuldade cognitiva com a voz ativa, que é a ordem direta, sujeito, verbo e predicado, e complemento, perdão. Então, antes, precisam se vacinar primeiro os idosos, depois, os idosos precisam se vacinar primeiro. Antes, para realizar a conferência, a coordenadora entregou os documentos. Depois, a coordenadora entregou os documentos para realizar a conferência. Então, voz ativa e ordem direta. Próximo. Evite frases intercaladas por vírgulas. Antes, os integrantes do Ministério da Saúde, durante a pandemia, recomendavam isolamento de 5 dias, desde que o paciente estivesse assintomático. Depois, o Ministério da Saúde, aqui, olha, é um parênteses importante, eu tirei os integrantes, porque os integrantes do Ministério da Saúde estão falando pelo Ministério da Saúde, então eu já reduzi também palavras desnecessárias. O Ministério da Saúde recomendava isolamento de 5 dias para pacientes que estivessem sem sintomas. Também troquei assintomático por sem sintomas, por achar que é mais entendível por mais gente, durante a pandemia. Aí vem aquilo que eu mostrei no exemplo anterior, evite substantivar verbos. Aqui, gente, a partir daqui, eu deixo de falar de frases e vou começar a falar de palavras, tá? Até então, nós já reorganizamos o texto como um todo, a estrutura textual, organizamos a estrutura das frases e agora a gente vai tratar da escolha de palavras. Primeiro ponto, evite substantivar verbos. Troque substantivos abstratos por verbos. Exemplo 1, olha esse texto. Ele tem muitos problemas. Eu vou identificar um por um, além da substantivação. Foi a Advocacia Geral do Estado a AJ da Secretaria. Então, primeira coisa aqui, a ordem inversa. A fim de submeter para validação o entendimento aposto na nota jurídica tal. Eu estou partindo porque é tanto problema que fica mais fácil. Então, validação, entendimento, aposto, que não é uma palavra comum, dispondo acerca da possibilidade de implementação do projeto Linguagem Simples do ponto de vista das restrições de natureza eleitoral. Então, quais são as substantivações verbais? Validação, entendimento, implementação. Depois, primeiro, ordem direta. A assessoria jurídica da secretaria. Segundo, o que é a J da secretaria? Só o público interno sabe o que é. O público externo não sabe siglas que não são de uso corrente. Então, trocar a sigla pelo nome. A assessoria jurídica da secretaria solicitou à Advocacia Geral do Estado que validasse. É muito mais simples do que submeter para validação o entendimento aposto. Para que validasse a nota. Para que validasse a nota número tal, sobre a possibilidade de implementar, e não de implementação, o projeto Linguagem Simples, considerando-se as restrições em ano eleitoral. Também trocamos aqui de natureza eleitoral, ou seja, a gente foi trocando termos mais complexos por termos mais simples. Ok? Pessoal, as dúvidas, nós vamos, eu não sei, não me lembro mais se a Josi falou isso, mas ao final a gente vai abrir rapidamente para dúvidas, tá?
Mais um exemplo de substantivação de verbos. A tolerância ao descumprimento de quaisquer disposições deste termo não implicará renúncia por nós quanto ao exercício de quaisquer direitos aqui previstos. Isso aqui é um termo contratual, esse exemplo foi mostrado pela Heloísa Fischer, né? No Comunica Simples. Depois, tolerarmos que você descumpra. Então, tolerância ao descumprimento virou tolerarmos que você descumpra. Algum item deste termo, trocamos quaisquer disposições por algum item. Não significa que perdemos os direitos previstos. Tolerarmos que você descumpra algum item deste termo não significa que perdemos os direitos previstos. Isso aqui é um termo de um contrato jurídico. Não implicará renúncia por nós, tem aí ordem inversa, tem substantivação, tem um termo que não é conhecido facilmente, que é implicar, virou, não significa que perdemos os direitos. Próximo item de palavras. Use palavras comuns que as pessoas entendam com facilidade. Palavras comuns são palavras conhecidas por mais pessoas, né? O que eu falei lá no início. Não é possível fazer um texto em que todas as pessoas vão entender com facilidade. Daí a importância de saber para quem você está falando. Então, você vai escrever em linguagem simples, de acordo com o seu público. Se o seu público é um público de advogados, você vai poder manter os jargões de advogados. Mas isso não significa que você não pode simplificar um texto para o advogado, porque tem todas essas outras questões de cognição, de técnica, de facilidade de leitura, que você vai aplicar. Lembra dos exemplos anteriores? Retiramos palavras como mantenedor, implica, disposto em, acerca, de natureza, disposições, renúncia quanto, bem como, aposto. Nesse caso, especificamente dessa regra, a gente não está falando de termos técnicos ou de jargões, nós estamos falando dos termos comuns, os termos usuais que a gente escreve e que podem ser mais simples, tá bem? E aí a gente entra nos jargões. Ao falar de jargões e termos técnicos para um público que não é especialista, para um público genérico, a gente tem duas opções: ou usar sinônimos, ou manter o termo técnico e explicá-lo. Vou dar alguns exemplos aqui. Antes, o relator votou pela admissibilidade da proposta. Admissibilidade é um termo técnico do processo legislativo. Nesse caso, nós optamos por tirar o termo técnico e dizer logo o que ele significa. O relator considerou a proposta constitucional e legal. Outro exemplo, a proposta sobresta a pauta do plenário. Sobrestar a pauta é um termo técnico que já existe até um outro termo técnico mais simples para ele, que é trancar a pauta. Provavelmente trancar a pauta, vocês já viram aí em algum jornal, no Jornal Nacional, de vez em quando eles colocam esse termo lá. Então, nós colocamos aqui duas opções. A primeira é, a proposta tranca a pauta do plenário, e aí eu explico o que é trancar a pauta, o que impede que outras propostas sejam votadas antes dela. E a segunda opção é não citar o termo técnico e já de dar a informação diretamente. O plenário não poderá votar nenhuma proposta enquanto esta não for votada. Próximo item. Evite palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente. Esse é um item delicado, porque existem linhas de pensamento, por exemplo, tem pessoas puristas que acham que deve abolir as palavras estrangeiras, deve evitar estrangeirismos porque a língua portuguesa deve ser valorizada. Só que há estrangeirismos que se tornam palavras da língua portuguesa. É o caso de chofer, por exemplo, né? Que já foi um estrangeirismo. É o caso de lanche. Então, pensando em termos de linguagem simples, o meu objetivo é que a pessoa entenda o que está sendo dito. Vou dar exemplos. Checklist é um lembrete, uma lista de checagem. Coffee break é um intervalo. Download é baixar um arquivo. Nesses casos, a gente opta pelos termos em português porque eles são
entendidos por um número maior de pessoas. É a mesma lógica que a gente usou lá em escolher palavras comuns que sejam entendidas por um maior número de pessoas. Há estrangeirismos? Oi? Só deixa eu dar um exemplo aqui para o pessoal gravar. É para fazer o seguinte, é para não ser igual aquela música. Venha provar meu brunch, sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferryboat. A música do Isso Zeca aí. Pagodinho. É isso aí, né? Às vezes a gente tem termos até da nossa profissão, pessoal da publicidade, então usa muito, se tiver algum publicitário aí, me perdoe. Os publicitários falam muito a um job, né? Enfim, tem muitos termos técnicos que não podem ser transpostos para uma comunicação que não é com publicitários. Orçamento, né, Diego? Budget, exatamente. Então, quando usar uma palavra estrangeira, ela não é banida, não no meu ponto de vista, tá? E quando a palavra estrangeira for mais conhecida por todos do que o seu termo em português, é o caso de site. Tem gente que insiste em usar sítio. Eu não gosto, eu pessoalmente uso site, porque eu acho que mais pessoas entendem site do que sítio, ou mouse, no caso do Brasil, do que rato, no caso de Portugal. Então, a ideia é usar o que é mais fácil para mais pessoas. Agora eu vou falar do nosso último ponto, tá? São 12 pontos. Não se preocupem, porque a gente vai ter uma listinha, um lembretinho com esses 12 pontos, né? Apenas os títulos ali para vocês lembrarem. E também deixando claro que essa apresentação vai estar disponível para vocês depois, tá bem? Último ponto, escreva o nome completo antes das siglas. Então, essa é a regra geral, nunca usar a sigla isoladamente, como tinha lá o AJ, mas não é só isso. O ideal é só mencionar a sigla depois do nome completo se ela for amplamente conhecida, como é o caso de IBGE ou INSS. As pessoas conhecem mais o termo IBGE ou o termo INSS do que o nome completo desses órgãos, tá? Se a sigla não é conhecida, ela não precisa ser mencionada. E é meio que um vício de linguagem de órgãos públicos colocar as siglas, principalmente de órgãos internos, porque as pessoas lá dentro se referem ao órgão interno pela sigla, mas lá fora ninguém conhece essa sigla. Esse é um exemplo aqui nosso. A Comissão do Esporte, CESPO. Eu não preciso dizer a Comissão do Esporte, entre parênteses, CESPO, porque as pessoas não conhecem essa sigla. Se eu for me referir à Comissão do Esporte mais adiante no texto, é melhor eu dizer a comissão, se eu for usar uma forma reduzida. Claro que há exceções, né? Se houver a citação de várias comissões, mas esse aqui é só um exemplo geral para vocês entenderem o espírito da coisa, né? Não colocar a sigla desnecessariamente, tá bem? Antes de passar, Josi, você pode apresentar então aqui no meu lugar? Vamos abrir agora para dúvidas sobre as técnicas. Eu estou vendo aqui agora. Josi, você está sem áudio, ok? Ah, Eu estou tá. vendo aqui Pessoal, no chat, algumas pessoas comentaram, né? Sítio é aquele pedacinho de terra, mas vocês vão ver muito a palavra sítio em órgãos públicos por conta dessa questão de ideologia linguística. Na questão da sigla, quando utilizamos tudo maiúsculo e quando utilizamos maiúsculo só na primeira letra, quando a sigla tem até 3 letras, a gente usa tudo maiúsculo. Quando ela forma uma palavra e ela é lida como palavra, a gente usa só a primeira maiúscula. Eu falei uma coisa que está meio confusa. Na verdade, assim, lai, a gente lê a palavra, não é? A gente não lê L-A-I. Mas como tem 3 letras, a gente escreve tudo maiúsculo. Se a sigla tem mais de 3 letras, mas ela é lida como uma palavra e não as letras individualmente, você pode usar, deve usar, só com a primeira maiúscula. Se alguém tiver um exemplo aí, escreve para mim, porque eu não estou me lembrando de alguma que forme... Ah, que eu falei agora, pronto, CESPO, que é a Comissão do Esporte, não é? Ela forma uma palavra, a gente não lê C-E-S-P-O. Então, essa é a regra geral de sigla, ok?
Fiocruz em metro, isso, o pessoal está colocando aí. Vamos abrir para o microfone? Gente, se alguém tiver perguntas, levanta a mão que a gente libera para vocês perguntarem. A gente vai abrir uns 5 minutinhos para pergunta antes de prosseguir, tá bem? Pessoal, aqui, ó, só uma observação. Coloquei aqui para vocês uma curadoria colaborativa de linguagem simples, tá? É um documento que está sendo feito no Google Slides. Se vocês notarem, a nossa apresentação toda foi feita no Google Slides, para justamente ser fácil de ser replicada, para quem não tem todo o domínio ainda de outras ferramentas, como PowerPoint ou Canva. E a gente optou por uma apresentação bem simples, porque o nosso objetivo é continuar nesse trabalho e depois fazer uma apresentação de direito visual, design jurídico, elementos visuais, para a gente trabalhar esses conceitos também, mas a nossa focou no texto, focou na linguagem. Essa curadoria aqui, se vocês acessarem, ela traz várias informações sobre linguagem simples. A ideia é que a pessoa, o órgão público, que tem algum material ou que tem alguma produção sobre linguagem simples, crie uma tela para se identificar como colaborador, coloque suas logos, suas informações, seus contatos, e vá informando. Aqui nós temos a biblioteca colaborativa da Rede de Linguagem Simples, para vocês encontrarem, que vocês vão encontrar muito material, que está muito bem organizado, né? Tem sobre o movimento da Plain Language, a ABC Pública, o grupo de pesquisa Visual, aqui sobre as normas que nós tratamos aqui, sobre o índice aqui, o INAF, a página da Heloísa, a dissertação. Só fazer um parênteses, Josiane, que as pessoas estão perguntando aqui, a Helena, quais foram as referências utilizadas para estabelecer as 12 regras. Enfim, todo esse material da Eloísa Fischer, alguns outros manuais de plain language em outras línguas e nossos, depois a gente pode até passar essa sugestão toda aí de bibliografia, tá bem? Quer dizer, na verdade, vocês vão ter aí, né? Aqui na curadoria já tem praticamente todas as fontes, e se vocês entrarem lá na rede, na biblioteca colaborativa, vocês lá tem todas as fontes, várias fontes, quer dizer, todas não, né? Porque sempre tem fonte por aí. Nós temos aí referências no país, nós temos a Heloísa Fischer, nós temos o 011 Lab, lá do Laboratório de Inovação do Governo de São Paulo, né, que tem o Programa de Linguagem Simples. Temos o Programa de Linguagem Simples do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo de Ceará, que tem o Guia de Simplificação, que vocês vão poder, além de todas essas regras, o Guia de Simplificação do IRIS, ele traz esse passo a passo para orientar quem está criando o programa de linguagem simples no seu órgão, quem quer implantar essa política no seu órgão, né? Quem quer se preparar para quando essa política estiver aprovada. Então, o IRIS também é uma referência. Quem não quer aprender um pouco mais, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, ela tem 2 cursos disponíveis para serem realizados de forma automática, que é Linguagem Simples da Heloísa, né? Primeiros passos de linguagem simples, e tem também, que é esse aqui, Primeiros passos para o uso de linguagem simples, e tem Linguagem Simples aproxima o governo das pessoas como usar, que é do 011 Lab. Então, gente, tem muito material disponível. Tem mais perguntas aí, Patrícia? Não, alguém daí da comoderação viu alguma outra pergunta, alguma dúvida? Espera aí, então vamos voltar aqui. Acho que não. Vamos lá, vamos começar o exercício, gente, porque também o nosso tempo a gente não quer
estourar aí muito tempo de vocês, tá? Só um pouquinho aqui, Patrícia, eu ainda estou, só deixa eu sair aqui para fazer as despedidas pro pessoal que veio aqui assistir no YouTube. A gente queria muito agradecer a presença e pedir, né? A gente entende que nem todos podem participar da oficina em si, né? Não pode participar, mas a gente agradece muito a presença e agora a gente vai encerrar Antes de no encerrar, YouTube. Josi, mostra, por favor, aí os nossos contatos para o pessoal do YouTube, Ah, sim. porque, não é? Quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato com a gente, quiser que a gente faça alguma oficina em algum lugar, quiser mandar um texto para a gente dar uma olhada, nós estamos aí à inteira disposição de vocês. A transmissão no YouTube fica por aqui, porque agora a gente vai passar para o exercício prático